Buenos días. Eu sei que tu estás de pé por um tempo já, pero antes de que tu sientes, quero fazer uma prueba com você. Tu sabes hacia dónde estás yendo? Tu sabes a direção para onde estás yendo em sua vida? Vou pedir que você haga uma coisa para mim. Você vai cerrar seus olhos e não lo vai abrir hasta que eu diga que pode. Ok? E quando os seus olhos estiverem cerrados, eu vou dizer-lhe que haga uma coisa. Pero tu não puedes mirar a pessoa a seu lado. Tem que manter seus olhos cerrados. ¿Está bem? Bem rápido. ¿Está bem? Cierre os olhos, por favor. Muito bem. Agora, com sua mano direita, por favor, apunte hacia a direção norte. Mantenha os olhos cerrados. Apunte hacia o norte. Mantendo suas manos assim, abra os olhos. Agora mire a seu redor. Há gente apontando hacia todo lado, para allá, para... Eu mirei gente apontando hacia arriba. Según mi brújula, ¿se dice? La brújula que tengo aquí, norte es para allá. Pode sentar-se, por favor. Eu quise fazer esta prova para ilustrar para você hecho muito importante, uma coisa muito importante em nossa vida. Se você tem sua Bíblia, abra-la, por favor, em el Evangelho de San Juan, capítulo 6. Evangelho de San Juan 6, em sua Bíblia. Então, você sabe que o norte é o ponto de referência para os que viajam, os que navegam, seja uma barca, seja um avião, se você usa o GPS em seu carro, se você utiliza um mapa, sempre se busca o norte. E desde o norte, você se ubica e sabe então para onde vai. Sem ter o norte, a pessoa queda totalmente perdida. Hicieron um estudo, isto já é um estudo antigo, onde eles estavam buscando comprovar ou descobrir se o ser humano é capaz de caminhar em linha recta. Recta? Com seus olhos vendados, cerrados. Então, pusieron
várias pessoas, lhe cerraram, puseram a venda nos olhos, e lhe disseram, em um campo bem aberto, e lhes disseram, camina recto hacia frente, hacia adelante. Então, as pessoas com os olhos cerrados começaram a caminhar. E foram marcando seu caminho, seus passos. E toda a gente, passado uma distância, empiezam a sair da linha. E se seguem caminhando, vão dando vueltas. Estão pensando que estão caminhando recto, em linha recta. Pero em realidade estão dando vueltas. Isto acontece com todo ser humano. E os cientistas não sabem por quê. Não conseguem descobrir por quê que sempre que uma pessoa intenta caminhar com linha reta, se não tem um ponto para onde está mirando, como uma montanha, uma estrela, um ponto de referência, se não tem um ponto, não sabe como caminhar em linha reta. Isto é um hecho muito interessante, porque isto mostra que o ser humano não é capaz por si mesmo de caminhar direito em um caminho recto. Ele necessita de um auxílio, de um ponto, de alguém ou alguma coisa que lhe mostre a direção. Não é interessante isto? Assim fomos criados. Provavelmente com a intenção de Deus de mostrar que nós não temos condições de nos dirigir a nós mesmos, de guiar a nós mesmos. Então, assim como é para a navegação, o norte é importante para a navegação, em la vida também é importante que tu tenha um norte espiritual, ou seja, um ponto de referência, algo que tu puedas dizer, eu me guio por isto. Este é meu norte, este é meu ponto de referência, por onde eu vou guiar todos mis caminhos, todo o que eu hago. E só há um norte. A gente normalmente diz, todos os caminhos levam a Deus. Não é assim? Agora imagine, se eu vou dizer a você, se eu quero ir desde Madrid hasta Barcelona, todos os caminhos me levam allá? Não, há uma direção que eu tenho que tomar. Eu não posso tomar a outra direção, não vou acabar em Barcelona, vou acabar em outro lugar, vou acabar em França, em outro lugar, mas não em Barcelona. Então, não é tampouco dizer, desde que uno tenha uma religião, desde que uno tenha uma fé, não importa, todos os caminhos, todas as religiões levam a Deus. Não é assim. Deus é um ponto, Deus é o norte. E nós temos que seguir este norte, para que não quedemos perdidos em la vida, como há muita gente por aí perdidos em la vida. Estão vivendo, dando vueltas, e todo o tipo de gente, desde jovem, muitos jovens, você mira a juventude, o que estão fazendo? As pessoas adultas, tampouco. Muita gente dá uma impressão, quer dar uma aparência de que sabe o que está haciendo. Uma aparência. Pero em realidade, estas pessoas não têm segurança de saber, é para allí que estou indo, é este meu caminho, estou seguro de ello. Então, nós vamos entender aqui qual foi o principal mensagem do Senhor Jesus quando Ele veio a este mundo. Leia comigo a partir do versículo 22, no capítulo 6 de São João. Diz assim:
Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberías cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Quando le hallaram ao outro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad, os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis, ¿qué? Porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, la historia es así. Jesús había multiplicado los panes y los peces para la multitud. Antes de este pasaje ahí, la multitud estaba en un lugar distante, no tenía cómo comprar comida. Entonces Jesús recibió el pan y pez de una persona, de un muchacho, y los multiplicó y distribuyó a la gente. Y la gente comió el pan y los peces. Entonces quedaron saciados, estaban contentos. Imagínense, en una época donde no habían supermercados, no habían tiendas así en abundancia para comprar comida, la gente tenía que, naturalmente, todos los días tenía que se preocupar dónde iban a sacar la comida. Alguien llega y empieza a distribuir comida de gratis, libremente. Entonces, tú puedes imaginar cómo Jesús se tornó importante o alguien que la gente quería estar muy cerca, porque este hombre está dando comida de gratis. Entonces, cuando Jesús se ausentó de aquel lugar y la gente la mañana siguiente no lo vio ahí, entonces empezaron a buscar, ¿dónde está ese hombre? Tenemos que hallarlo. Y fueron atrás de Jesús. Pero Jesús, sabiendo la intención del corazón de estas personas, les dijo: vosotros no me buscan por causa de Dios o por causa del mensaje que yo vine a traer, pero sino por causa de la comida que comieron. O sea, su interés es material, su interés es físico. Y yo os digo que ustedes no deben trabajar por la comida, por el alimento que perece, o sea, que está aquí hoy y después mañana o más tarde usted va en el aseo y se deshace de la comida. Trabaje, esfuérzate para trabajar por la comida, el alimento que no perece, pero permanece por la vida eterna. ¿Qué Jesús estaba hablando? ¿Qué alimento es este que permanece para siempre, para la vida eterna? ¿Qué alimento es este? Trabajad por el alimento que permanece por la vida eterna, para la vida eterna. ¿Qué alimento es este que no perece? Sí, ele estava hablando de la salvación. Ele estava hablando de usted poner sus esfuerzos en
su salvación, la salvación de su alma. Estar seguro que, aunque usted esté viviendo en este mundo, y si se necesita, como el pastor habló hace poco, de deudas, fueron hechas oraciones por la familia y todo más, y son cosas importantes para nuestra sobrevivencia. Toda la gente que está viva tiene que pagar cuentas, tiene que relacionarse con familiares, y son cuestiones peculiares a la vida en la tierra. ¿Sí o no? La vida aquí es como hablamos ayer, matrimonio, son cosas que tocan la vida de uno en esta tierra. Pero Jesús estaba diciendo que habrá un punto, habrá un momento, cuando nada de estas cosas se importará, tendrá ningún valor. Habrá un momento cuando no importarán los problemas de su familia, no importarán sus deudas, porque muerto no paga deudas. No importará salud, porque muerto el cuerpo ya está entregue a la tierra. No importará si es soltero, si es casado. No importará nada, nada, quando llegue o momento de la muerte. Aí só vai importar uma coisa, é se em vida, mientras tu estavas vivo, tu te preocupaste com o norte, com garantizar la salvación de tu alma. O sea, yo quiero estar seguro, yo quiero esforzarme mientras estoy vivo, para que cuando me muera, yo sé para dónde voy. Estoy garantizado mi salvación. Esta es la sabiduría. Este fue el mensaje principal de Jesús quando vino aquele mundo. O mensaje principal, ponga atenção, que Jesus vino a traer en este mundo, foi o seguinte: a vida não é solo aqui. A vida não é solo aqui. E por isso eu vine, para trazer vida eterna, para que ustedes não mueran e sufran la muerte eterna, la condenación del infierno, la separación eterna de Dios. E aí realmente conozcan lo que é sufrimiento. Por isso vine. Este foi o mensaje principal de Jesus. A vida não é solo aqui. Não te esfuerces solamente por coisas físicas. Sí, tenemos que trabajar, comer, pagar deudas. Sí, todo eso tenemos que hacer. Pero el principal, mis ojos tienen que estar no en estas cosas. Mis ojos tienen que estar en el norte espiritual, en el norte que es mi salvación, mi vida eterna. Todas las mañanas, cuando yo me despierto y hago mis oraciones, yo me pregunto, si me muero hoy, ¿estoy listo para encontrarme con Dios? ¿Estoy listo para entrar en la vida eterna? ¿Está garantizada mi salvación? ¿He protegido mi salvación? Y gracias a Dios hay una paz en mi corazón, hay una paz que me dice, lo que pase hoy, si yo muero hoy, estoy tranquilo. Y esta paz no tiene precio. Usted está tranquilo de su salvación, garantizado su salvación.
aí não importa nada mais para você, nada importa. Todas as outras coisas são consequências. Se você tem os olhos no norte, que é a salvação, Deus, então todas as outras coisas você logra navegar a través de la vida, porque tu tienes uma direção, uma meta principal. ¿Me explico? Esto é muito importante para você, muito importante. Sabe, os jovens, quando nós somos jovens, não pensamos em muerte, só pensamos em sonhos, em alcançar isto, alcançar aquilo. Eu me acuerdo que quando jovem, eu sonhava com o coche que ia ter quando chegar a idade de manejar, sonhava com a casa que ia viver, a família, quantos filhos ia ter. Eu sonhava com muitas coisas quando jovem. E, ou seja, como se minha vida, não importa o que acontecera, ia estar aí. Eu ia estar vivo. E a gente não se dá conta que para morrer hoje em dia só basta estar vivo. Você não tem garantias que vai viver 50, 60, 70 anos. Nadie tem garantias. Por isso a necessidade de despertar todos os dias e perguntar-se a si mesmo: estou listo hoje? Se me muero hoje, estou listo? E viver todos os momentos com esta preocupação, com este norte. Não importa o que eu haga hoje, tenho que trabalhar, tenho que falar com meu filho, vou decidir se vou casar-me com esta pessoa ou não. Não importa as decisões que tome, todas minhas decisões têm que estar conectadas com este norte. Não, vou casar-me com esta pessoa, muito bem, quero casar-me, me gusta esta pessoa, pero esta pessoa me vai ajudar em minha fé, em minha salvação, ou me vai atrapar, bloquear? Então, se eu tenho meus olhos no norte, que é minha salvação, eu posso decidir se este matrimônio, se esta pessoa me vai ajudar neste viaje ou sacar-me do caminho. Sim ou não? Você vê como é importante. Quando você tem seus olhos no norte, que é a salvação, todas suas decisões, aunque pequenas, são tomadas com esta direção. São tomadas com esta direção. Eu não me vou casar com esta pessoa porque esta pessoa não quer a Deus, não está salva. Eu me gusta esta pessoa, pero não é de minha fé, não compreende a Deus. Esta pessoa me vai dividir de la fé. Então, eu protejo minha salvação. Não, é muito importante que eu proteja minha salvação. Eu vou esperar. Então, eu espero. É assim que você deve viver sua vida. Nunca você vai depender de alguém que lhe diga o que fazer, que lhe dê sua opinião sobre o que você deve fazer, se você mesmo tem este norte. Ou seja, se eu tenho minha salvação como minha meta, então eu sei o que tenho que fazer todos os dias. Porque ou minhas decisões me vão manter neste caminho ou me vão sacar deste caminho. Compreende? Sim ou não? Você está na computadora, no ordenador. Está aí trabalhando. Aí aparece aí um enlace, um e-mail, uma página na internet que tu já vês que não é coisa buena. A tentação, a curiosidade humana lhe disse: entre, vea lo que é isto. Pero se tu tienes o norte, minha salvação, não vou enveredar por um caminho malo, então imediatamente tu decides: apaga isto, borra isto, não entre por aí, listo. E se vuelve
a enfocar em su trabajo. Una decisión simple, pero que mucha gente no tiene conciencia. La gente vive como si no tuviera dirección. Me da ganas de entrar en esta página web. No vale de nada, no tiene información buena, al contrario, pero va ahí porque es curiosa. Y se entra a la mente un montón de basuras. E destrui sua vida, destrui seu matrimônio, destrui todo. Todo. Porque você sabe, um desvio pequeno em el camino é suficiente para, dado seu devido tempo, você acabar muito lejos do destino, da destinação inicial. Sim ou não? Então, detalhe, uma decisão pequena hoje, pero diferente de sua meta, le vai acabar levando para outro fim. Então, eu quero invitar-lhe, eu quero desafiar-lhe hoje a adquirir este norte para sua vida, a passar a viver sua vida com direção, sabendo para onde você está indo. Amém? E su norte não pode ser um homem, não pode ser uma igreja, não pode ser uma religião, só pode ser Deus e sua palavra. Aqui, isto aqui não cambia. Jesus disse: cielo e terra passarão, pero mis palavras não passarão. Ele trabalha para que isto aqui se cumpla. Então, aqui está onde eu baseo minha vida. Estou baseando minha vida aqui. Este é meu guia, este é minha brújula em minha vida. Está aqui. Isto não cambia. Muitos han tentado destruir este livro aqui. Muitos han tentado queimar, proibir. Muitos han tentado destruir essa palavra, pero nadie ha logrado, porque Deus mantém sua palavra. Então, isto aqui é onde eu baseo minha vida. Eu baseo minhas decisões, meu matrimônio, minha vida econômica, todo está aqui basado. Este aqui é minha brújula e me apunta para a salvação, para o norte. Amém? Está compreendendo? Então, eu quero fazer esta oração para você que deseja, a partir de hoje, não seguir a nadie, sino a palavra de Deus e buscar sua salvação. Póngase de pé, por favor, se você lo quiere. Se você quer tomar esta decisão que eu ainda não havia tomado, venga aqui à frente para mostrar para Deus, não para mim, que você realmente, em verdade, lo quiere. A partir de hoje, ponerlo como o norte de sua vida. Cierra seus olhos, por favor.